disse que ia fazer. Agora te vira. Eu queria dizer que eu tô com o iPad. iPad pode, é um sorvete maior. Gente, aí pode. Faz muitos anos atrás, é um pleonasmo, né? Faz muitos anos, acho que faz umas décadas, que eu tinha uma barba preta, respeitável, grande. Então, eu acho que eu tenho boas memórias quanto à minha barba do passado. Eu não tive que me submeter a nenhum exercício de artificialidade, para que alguns viessem hoje à noite de forma enganosa entre nós, com aparências ilusórias, porque depois do banho de chuveiro a realidade irromperá nos seus corações. Euquias, você é um deles? Eu falei hoje de manhã que eu sou descendente de alemães e me chamo Stornagel, descendente de alemães. Eu fui estudar teologia e aí eu virei pastor alemão. Aí, quando a Cileda e eu começamos a namorar, esse foi um problema, porque eles tinham na casa deles um cachorrão, que era um pastor alemão. Então, depois de um tempo de namoro, a Cileda recebeu uma carta, naquela época tinha carta, dizendo, o nome do pastor alemão deles era Fiel, o meu nome é Valdir. Então, a Cileda recebeu uma carta dizendo, Cileda, o Fiel se suicidou. Ele não aguentou a concorrência. É que ele atravessou a rua, um carro pegou, matou o pastor alemão. Então, a interpretação foi de que ele se suicidou porque ele não aguentou a concorrência de outro pastor alemão na família. Então, tu vê, nem sempre é fácil as nossas histórias, não é, Euquias, do pastor que é o lobo, não, a ovelha, como é que é aquela história que você... Hein? O cachorro do pastor, isso. É que eu estou contando tudo isso só por causa do cachorro do pastor. E às vezes o cachorro do pastor é um pastor alemão. Então, hoje à noite a gente queria falar um pouco sobre deixar a casa. Deixar a casa. Hoje de manhã nós lemos a história toda, não é? Eu não vou ler a história toda, ela é longa, da parábola do filho pródigo de Lucas 15. Só o comecinho. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Deixar a casa. Hoje de manhã eu fiz alusão eu fiz alusão a... Então, está tudo bem. Está tudo bem. É uns ventiladores aí, um papelzinho a mais, um papelzinho a menos, o vento que fique, né? Então, eu fiz alusão, eu falei um pouco sobre a Bíblia, né? Sobre as histórias da Bíblia, sobre como a gente lê a Bíblia, né? E eu acho que uma das coisas muito bonitas é de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem idade, né? E ela sempre de novo nos comunica e sempre de novo fala para cada uma das gerações, das novas gerações. E esse texto que eu fiz alusão hoje à noite, ele fala de um menino, né, de um moço, de um jovem que disse, eu quero deixar a casa do meu pai, e o texto diz que ele
saiu, juntou os pedaços, né? Juntou o que ele tinha e foi embora, né? Deixar a casa. Ele deixou, a gente podia dizer, ele queria um outro endereço. Ele queria outros endereços e deixou a casa do pai, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E hoje à noite, especialmente, eu estava pensando, de repente, numa geração mais jovem. Porque, de alguma forma, a geração mais jovem, ela é uma geração em busca de endereço. Uma geração em busca de endereço. Interessante que, no passado, se a gente dá uma olhada para os meus pais, por exemplo, os meus avós, havia poucas perguntas para eles sobre qual era o endereço deles. Estava fixo, mais ou menos fixo o endereço deles. Como eu falei hoje de manhã, papai morou 60 e poucos anos na mesma casa, no mesmo lugar. Do lado havia uma tia minha que morava, do outro lado um tio que morava. Depois a casa da minha avó. A minha avó tinha atrás dela um terreno grande, onde plantava mandioca, onde a vaca pastava, onde tinha porco, onde tinha aquele monte de estrume, né? Esse era o endereço. Nos nossos antepassados, o endereço ele estava muito vinculado à terra, né? A terra. Ter um pedaço de terra era o seu endereço. Ele estava ligado ao nome, ao sobrenome, que te identificava, né? Então, sim, você é o fulano de tal, né? Então, se eu olho para a minha infância, ou para a minha juventude, dizendo, olha, a gente você é um Stornagel lá da rua, do Glória, teu pai trabalha na Consul, né? Então, o lugar, o endereço, tinha muito a ver com isso, né? O endereço tinha a ver com terra e tinha a ver com sobrenome, com família, com localidade. Sim, aquilo ali é um lugar onde moram, né? Falando de novo da minha história, né? A minha mãe era uma Fischer, alemão também, né? Ali e o meu pai veio morar entre os Fischer. E vocês têm muitas histórias, né? Os mais antigos vão lembrar disso, né? Interessante na África, um costume muito grande que se tem na África, é que as pessoas já saíram da vila e foram morar na cidade, mas elas continuam a ter a vila como seu lugar. Eles voltam sempre de novo à vila. A vila é o lugar onde se nasce e é o lugar onde se morre. Eu saí de casa jovem, né? Eu saí de casa, primeira vez que eu saí de casa com 16 anos, né? Depois saí de novo com, deixa eu ver com quantos eu tinha, eu já esqueci, né? Eu tinha 18 quando eu saí de casa a segunda vez e nunca mais voltei, né? Porque eu já sou de uma outra geração que se movimentou, que aprendeu a conhecer o Brasil, que foi estudar no exterior, né? Casou com maranhense também, né? Fazer o quê? Tem que ir lá longe, né? Então, na minha cabeça, é interessante que na minha história, meus pais conheceram alguns lugares do Brasil porque eles iam me visitar. Morei em São Paulo, eles foram conhecer São Paulo, né? Estudei no Rio Grande do Sul, eles foram conhecer o Rio Grande do Sul. Então, na minha geração, a gente já, né, caminhou, né? Mas e a geração atual? Qual é o endereço dela? Não tem mais, né, esse endereço físico. Ele é um endereço virtual, é isso? A gente recolheu os celulares como uma parábola, né? E a pergunta é, o que você sentiu quando você entregou o celular? O que você sentiu quando você entregou o celular, né? Tem um amigo que ele diz, olha, quando eu esqueço o celular, eu entro em desespero, né? Porque de repente, o nosso endereço é o nosso celular, né? E tem um danado de um programa
que eu não sei como entrou no meu celular, que no final de semana, no começo de semana, sei lá, ele me avisa. O danado. Ele me avisa, ele diz, nessa semana você gastou mais 77% de tempo no aparelho, no bendito. Né? E você gastou uma média de 3 horas por dia no celular. É quase ofensivo, eu digo, é impossível. Mas aí, se eu penso, é verdade. Se eu passo o dia sentado na minha escrivania, o meu computador, às vezes o iPad, mas o celular é essencial. Aliás, eu nem consigo mexer no WhatsApp, que está no meu computador, a não ser que eu entre pelo celular. Então, nós vivemos numa época onde nós perdemos o nosso endereço. A nova geração, os mais jovens, eles perderam o seu endereço. O endereço não é mais físico. E veja, quando eu estou falando disso, eu não estou dizendo que o endereço físico é melhor do que o endereço virtual. Certo? Eu só estou dizendo, nesse primeiro momento, que ele é diferente. Ou seja, nós somos, todos nós, especialmente os mais jovens, frutos de mudanças muito grandes na sociedade, de mudanças muito grandes no universo da comunicação, no universo do relacionamento, né? E no universo da tecnologia. E essas coisas todas acabam se relacionando, não é? A tecnologia, ela é cada vez mais rápida, ela nos dá cada vez mais informação. Os gadgets, né? Esses negócios aqui eletrônicos, eles são cada vez mais ágeis. Né? E quando você não atualiza, eu estava reclamando hoje para a Cileda, que esse meu iPad aqui, para chamar o texto bíblico aqui, o bichinho vai devagar. Parece que ele vai lá buscar a Bíblia. Né? Por quê? Porque a Apple quer que eu compre um novo. Então é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, cada vez mais informação. E a gente fica cada vez mais sabendo das coisas. Mas é um saber cosmético. É um saber sem fazer nada. A gente só sabe mais. Deixar a casa, deixar o endereço, né? Deixar os relacionamentos, deixar o espaço físico, né? Onde de repente a nossa vida se resume muito menos a um espaço, a uma casa. E se a nossa vida se resume a um aparelhinho, porque está tudo lá, não é? Está tudo lá. Os nossos filhos moram, todos eles fora, fora do Brasil, os nossos netos todos estão fora. É impressionante quanto tempo a duenha, né? A dona Cileda passa, né, porque ela quer conversar com os netos. E esses dias nós até eu estava brincando com eles, porque ela brinca mais do que eu, né? Mas esse negócio a Sofia estava lá nos Estados Unidos, né? E eles estavam tomando café da manhã. Não, era aniversário dela, e ela tinha lá como é que chama esse negócio? Negrinhos, não é? Aqueles docinhos redondinhos. Brigadeiro, isso, né? Brigadeiro, né? Ela estava lá com os brigadeiros, né? Politicamente correto, não é? E daí a gente disse, dá pra gente, a gente dá um brigadeiro, né? Você abre a boca e ela vem e põe na boca. Eu só não senti o gosto. Então, o que está acontecendo com uma geração que ela é uma geração que ela está perdida, está solta, melhor dito, está solta. Ela não tem aonde colocar as raízes. Ela não tem onde colocar as raízes. E porque a relação, ela é fundamentalmente uma relação virtual, né? Os amigos, a pessoa diz, não, eu tenho 500 amigos. Não tem ninguém
Não tem ninguém, não é? Porque 500 amigos, na hora que você precisa ser levado para o hospital, você não vai ter ninguém. O que significa para uma geração assim, a gente deixar a casa? Deixar a casa. Mas a segunda coisa que eu queria colocar é que a gente é uma geração com muito ressentimento. Ressentimento. Nós vivemos, na época, nesses dias, nós vivemos uma profunda crise de credibilidade. A gente não confia mais, não é? A gente não confia no governo, certo? A gente não confia nas autoridades. A gente não confia no sistema. Alguns estudiosos estão analisando isso de uma forma muito séria, de que nós vivemos essa época onde o modelo que nos trouxe até aqui, ele não vai nos levar adiante para o futuro, ele é um modelo em crise. Esse autor aqui, que tem esse livro, não é? Chama Babel, esse livro, que título, não é? Babel. E esse livro, desses, são dois autores, o Bauman, que faleceu ano passado, eu vou botar aí porque me alivia aqui, o Bauman, ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida. Interessante isso, né? Nós vivemos numa sociedade líquida, não tem raiz, né? Não tem espaço, ela é líquida, é quase uma sociedade gelatina, você não consegue pegar. Mas nós também somos uma sociedade com raiva, com muita raiva. Né? Hoje eu estava lendo, um dos artigos que eu estava lendo hoje, tinha a ver com a experiência foi hoje ou foi ontem, do Lula que foi no enterro, né, do filho dele, foi hoje de manhã, né? E tudo o que aconteceu nas redes sociais, né? Tudo que aconteceu nas redes sociais e a grande raiva, né? Raiva de um avô que foi chorar a morte do neto. Então, esse autor estava falando sobre cadê a misericórdia, cadê a compaixão? Nós somos uma sociedade com muita raiva, com muita divisão. Eu não sei como foi para vocês, Ilquias, mas em grande parte as nossas igrejas, elas se tornaram igrejas divididas, né? Se tornaram igrejas machucadas, saíram das eleições do ano passado divididas, machucadas, famílias divididas, filhos que não foram mais almoçar na casa dos pais, os pais que não foram mais visitar os filhos. A gente se tornou uma sociedade com raiva, mas a gente não sabe o que a gente quer, né? Porque o que a gente quer se tornou muito fluido, se tornou muito gelatinoso. E nós vivemos, como eu disse antes, com um sentimento de um profundo ressentimento, que não nos foi entregue o que nos foi prometido. Amanhã eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu queria destacar essa dimensão de que o que significa deixar a casa? Deixar a casa. Pegar tudo que você tem e dizer, tchau, eu vou viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Estou cansado do velho, estou cansado dessas coisas aqui em casa, eu vou fazer o que eu quero e ninguém se importa com isso. Um francês, não é? O Sartre, famoso há umas décadas atrás, ele falava que é a escolha que eu sou. A escolha que eu sou. Eu me basto, eu quero o que eu quero, não me importa o que o outro acha, eu vou fazer o que eu quero, estou indo embora, desde que eu consiga levar o meu celular, para falar uma linguagem metafórica, não é? Porque com o meu celular eu vivo muito bem. Aliás,
com o meu celular, eu me engano muito bem. A Bíblia nos ensina que todos dizemos isso: vou embora. Todos nós dizemos: vou embora de casa. E isso significa: eu vou viver a minha vida do meu jeito, não me importo com os outros, eu não tenho nada que me segura, não tenho terra, o meu nome não significa grande coisa, eu vou. Paulo fala disso, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos dentro de nós essa voz que diz: deixa comigo, eu vou fazer, eu quero, eu sei o que eu faço, eu posso, eu consigo, eu vou conquistar o meu mundo. Cada geração faz isso de um jeito, não é? As gerações dos nossos avós fizeram isso de um jeito, as gerações dos meus pais fizeram isso de um jeito, eu fiz isso de um jeito, e as novas gerações fazem isso do seu jeito. Dentro de um tempo, cada um vive o seu tempo. O tempo que a gente vive hoje, ele é um tempo mais escorregadio. Ele é um tempo sem marcas firmes, sem um lugar no qual se pode pisar, porque o mundo é virtual. Tudo vale e nada vale. Tudo tem e nada tem. Tudo é prometido e tudo é negado. Não existe, existe pouquíssima relação entre o mundo virtual e a realidade. Eu queria, e aí você não vai poder fazer isso hoje à noite, eu queria abrir um texto de Gênesis, capítulo 5. Oi, o que? Você está de iPad, né? É que ele sabia, ele trouxe o iPad dele. Não, mas tudo bem, eu não vou ler muito desse texto, mas é Gênesis 4. Gênesis 4, e eu queria falar sobre Caim. Eu queria falar sobre Caim como aquele que disse: eu vou embora de casa. Não é? Caim, como aquele que disse: deixa por minha conta. O que acontece quando a gente fala isso? O que acontece quando a gente diz: estou indo embora, vou embora de casa? A casa como aquele lugar de pertença, né? Aquele lugar de identidade que a gente falou hoje de manhã, não é? A casa como o lugar que transforma a gente em quem a gente é, né? O que acontece? Caim, e eu vou começar de trás para frente, tá bom? Caim foi alguém que ele foi um construtor de cidade. Na Bíblia, né, ele é conhecido como aquele que criou que construiu a primeira cidade. Diz assim, lá em Gênesis 4:17, e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade. Quais eram as marcas da cidade de Caim? A cidade de Caim tinha as marcas da rebeldia contra Deus. A cidade que Caim construiu tinha a marca da autonomia, ou seja, eu vou fazer sem Deus. Você conhece essa história do Caim, não é? E eu queria chamar a nossa atenção para dois momentos. O primeiro deles, eu queria, o versículo 6. Tem aquela história para a gente lembrar um pouquinho, essa história do Caim, do Abel, que foram oferecer um sacrifício, e Caim não gostou do jeito que o sacrifício de Abel foi recebido, né? Ele se sentiu discriminado, e então tem uma conversa de Caim com Deus, de Deus com Caim.
E Deus fala para Caim assim no versículo 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Essa é a tradução do Novo Almeida. Tem uma nova Bíblia atualizada do Almeida. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Tem algumas versões, eu andei buscando um pouquinho de, quem sabe, algumas outras palavras para isso, que fala sobre essa irritação do Caim. Em algumas traduções diz: e por que o teu rosto está transtornado? Que interessante isso, de que Deus pergunta para Caim: Caim, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está com cara de quem está irritado? Você está com cara fechada, né? E o Caim não gostou, né? E Deus disse para Caim: olha, Caim, você sabe que você tem oportunidade comigo. O que você de fato quer? Por que você está virando as tuas costas para mim? O que aconteceu, Caim? Por que você está indo embora da minha presença? E não só indo embora da minha presença, por que você está dizendo que está chateado comigo? Por que você acha que eu não estou sendo bom para com você? O que aconteceu com você, Caim? Por que você está assim? Cara amarrada, irritado, cara fechada, mau humor. O que aconteceu? É que alguma coisa quebrou lá dentro na vida do Caim. Alguma coisa azedou no seu interior, quebrou. Quem abandona a casa do pai, quebra por dentro. Quem abandona a casa do pai, quebra por dentro. Quem se desvencilha de Deus como seu Criador, vai morrendo por dentro. De dentro para fora. E essa morte de dentro para fora, ela se expressa na vida, ela se expressa no rosto. Ela se expressa no rosto transtornado. Quem quebra a relação com Deus tem o rosto transtornado, tem o rosto fechado, tem as rugas ressaltadas, tem o olhar de quem está profundamente triste e abandonado. Você sabe o que vem, a pergunta para você, não é? Como que está o teu rosto? Como que está o teu olhar? O que ele expressa? O que ele expressa? Eu me lembro da minha juventude, eu estou aqui contando muita história. Eu acho que está sendo uma espécie de uma sessão de terapia para mim isso aqui, Aí depois eu vou ficar bonzinho, de tanta terapia aqui. Mas eu me lembro que quando tinha alguma coisa lá em casa que me desagradava, eu era adolescente ainda, eu fechava a cara, não falava com ninguém. Ficava aquele clima pesadíssimo. Era como se eu quisesse castigar meus pais, por alguma coisa que eles não tinham feito. E eu ficava emburrado, cara amarrada, isso demorava dias. A única coisa boa, acho que daquele período, quando eu ficava assim, é que aí eu me trancava muito no quarto, acabava estudando mais, tirando nota melhor, porque gastava menos tempo, fazendo gracinha. Mas tinha alguma coisa que tinha afetado a minha relação em casa, e o meu rosto se fechava. O filho pródigo, isso acontece igualmente, não é? Ele deixa a casa
E pouco a pouco o seu rosto vai ficando triste. O dinheiro vai acabando, o rosto vai mostrando a sua solidão, os amigos já não se importam com ele, porque ele não paga mais a rodada, não é? E ele vai acabrunhando, você conhece essa palavra? Né? Acabrunhando a vida, ele vai encolhendo, ele vai murchando. O Evangelho é o Evangelho que revigora, o Evangelho é o Evangelho que faz os olhos brilharem, o Evangelho, ele transforma o nosso rosto de dentro para fora. Como anda o teu rosto? Como anda o teu rosto? Como anda o teu humor? Por onde você tem andado? De que comida você tem comido? Pensando no filho pródigo, não é? De que comida você tem comido? De que você está fugindo? De que você está fugindo? Você sabe para onde você está indo? Todos nós deixamos a casa. Caim deixou a casa. Mas todos nós somos convidados para voltar para casa. E a encontrar no abraço de Deus o nosso endereço. Inclusive uma geração que está muito mais perdida do que a geração dos meus pais e do que a minha geração, porque vive um tempo que é um tempo difícil e que precisa encontrar no meio desse seu tempo difícil, né, o abraço do Pai. A segunda palavra que eu queria trazer para nós dessa história do Caim é que tem uma outra pergunta que Deus faz para o Caim. E Deus diz: Caim, aonde que está o teu irmão? O que aconteceu? O que aconteceu com o teu irmão? E tem umas palavras que são muito fortes, né? Porque a primeira coisa é que o Caim diz, a primeira coisa que ele diz é: não sei, não me importo. Cada um é cada um. Ele é adulto, eu sou adulto, cada um vive a sua vida. Eu não tenho que ficar prestando conta de ninguém, eu não tenho que ficar prestando conta do meu irmão. Cada um é cada um. Eu sou eu, ele é ele. Aliás, essa é uma resposta muito típica da nossa geração, não é? De uma geração imediatista, de uma geração que diz: olha, basicamente o que me importa sou eu. Primeiro eu, depois eu. Essa é a primeira. E Deus, essa é a primeira resposta do Caim. E Deus diz para ele: mas Caim, tem mais aí, não tem? E olha só o que Deus disse para Caim: o que foi que você fez? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Acho que é uma das palavras fortíssimas, não é? Quer dizer, o sangue do Abel clama, né? O sangue do Abel derramado, o sangue do Abel que a terra bebeu, volta para Deus. Caim, o que você fez com o teu irmão? É interessante como essas perguntas de Deus, elas são perguntas que elas como que chegam
por diferentes ângulos na nossa vida, não é? Tem uma pergunta de Deus que mexe com o nosso interior, não é? Tem uma pergunta de Deus que mexe com o nosso coração. Tem uma pergunta de Deus que mexe com a nossa relação com Deus, né? A pergunta pela espiritualidade que se expressa no relacionamento. E Deus diz: olha, Caim, eu quero saber por que o teu rosto está irritado, por que você está transtornado, eu quero saber o que quebrou lá dentro. Mas tem uma outra pergunta, um outro ângulo da chegada de Deus, que ele diz: Caim, eu queria saber um pouquinho mais, e eu acho, Deus diz para Caim, que a expressão do teu rosto tem a ver com o teu irmão, não tem? Você está irritado? Você está de cara fechada? Não é simplesmente comigo. Caim, você está querendo esconder algo? O que aconteceu? Você está querendo esconder alguma coisa? O que aconteceu? O que aconteceu? É impressionante como a gente vive tempos onde a gente não quer saber o que aconteceu com Abel. É impressionante como a gente vive tempos que é o tempo da perplexidade do egoísmo. Nós somos tão egoístas, né, que nós nos tornamos perplexos de egoísmo. Um autor fala desse caminho da generosidade para o egoísmo. Nós mais e mais nos tornamos uma sociedade egoísta, nós nos tornamos uma sociedade raivosa, e nós nos tornamos uma sociedade fechada em nós mesmos. Às vezes por razões de sobrevivência, não é? A gente tem medo, a gente tem raiva, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e a gente não quer ver. Final de semana passado, a Cileda e eu, nós estávamos, eu te falei, né, nós estávamos lá com uma igreja batista no Rio de Janeiro, que estava de aniversário, tá? Então a gente foi lá no final de semana, a igreja batista de Itacuruçá, que fica na Tijuca. Interessante, do momento que nós chegamos, né, o endereço do Uber, né, disse: onde é que vocês vão? Né? Diz: nós vamos, olha o lugar onde nós íamos. No Santo Cristo. Santo Cristo é um bom lugar. E aí o motorista do Uber disse: lá não é um bom lugar para ir, não. Uma das palavras que nós mais ouvimos foi cuidado. Cuidado, não, cuidado. Lá vocês, onde é que vocês estão? Qual é o lugar? Onde é que vocês estão hospedados? Lá não pode andar, não saiam. Cuidado. Por quê? Porque é uma sociedade que está com medo. Medo de quê? Medo de ser assaltado, medo de ser roubado, medo de levar um tiro, medo de alguma coisa, medo. Ao mesmo tempo que tem medo, tem raiva. E não sabe o que fazer. O pastor dizendo, o programa começava quinta-noite. Ele disse: eu estou fazendo isso aqui de teimoso, porque o pessoal não quer mais sair de casa. Por que o pessoal não quer sair mais de casa? Bem, parte da Tijuca está envelhecendo, mas a comida eles pedem por telefone, o entretenimento está na Netflix, né? E no prédio o condomínio fornece a segurança, ou seja, cada um vive trancado dentro de si, às vezes é trancado mesmo, né? Literalmente gradeado, porque tem medo, e monta, né, a sua satisfação, por assim dizer, dentro da sua sala, porque não quer sair, tem medo de sair, né, e só sai quando, né, os vidros estão fechados e quando precisa. Nós vivemos numa sociedade com medo, e nós vivemos numa sociedade onde tem muito sangue clamando. Tem muito sangue clamando. A vida se tornou muito barata, não é? A vida se tornou muito barata. Ela
ela é assassinada, às vezes é o suicídio, né? Ela é descartada, né? Os direitos vão sendo tirados, a vida se tornou muito barata. E ao se tornar tão barata, ela se tornou descartável. Para falar de uma imagem metafórica, a gente podia dizer que nós somos parte de uma sociedade que saiu da casa do Pai e foi tão longe que já não consegue voltar, não quer voltar, não sabe voltar. E Deus continua a se importar. Gente, Deus continua a se importar. Seja com Abel, seja conosco em Curitiba, seja com Lindóia, não é? IBL, é isso? Seja com a igreja em Itaperuçá. Deus continua a se importar e Deus pergunta: Caim, o que aconteceu com teu irmão? Porque Deus é um Deus que tem lugar no seu coração para cada um, para o Abel e para o Caim, para o Abel e para o Caim, para o Caim e para o Abel. Deus, no coração de Deus, tem lugar para todos, e Deus tem um carinho para com todos, não é? Às vezes as pessoas me perguntavam, 4 filhos, né? Nós temos 4 filhos, e as pessoas me perguntavam, então, qual dos 4 você gosta mais? Eu achava a pergunta ofensiva. A pergunta é errada, não é? A pergunta é errada, porque é óbvio, eu não respondo essa pergunta, porque eu não faço essa avaliação dos meus filhos. Ah, não, eu gostei mais daquele. Até pode ser, né, que um outro me leva mais no grito do que, né? A Cileda fala, né? A Cileda fala, não, o Maicon te leva no grito, né? Aí eu dizia para ela também, se você me levar no grito e eu não percebo, está tudo bem comigo, né? Nem percebi, né? Mas eu não queria que ninguém me perguntasse a quem dos filhos eu gosto mais, porque o amor de mãe e de pai para com os filhos não se valora por mais ou menos, né? Se valora por amor, né? Deus tem lugar para todos. E quando o Abel é morto, na forma como foi, de forma barata, de forma inconsistente, Deus, por assim dizer, o coração de Deus chora. O coração de Deus chora. E Deus pergunta para o Caim, Caim, o que aconteceu com Abel? Nós vivemos numa sociedade onde tem muito sangue clamando, muito sangue. E então, eu vou terminando, não é? Porque eu acho que está na minha hora de terminar aqui, né? A gente tem 2 caminhos, não é? A seguir. Caim tem o caminho dele. E o caminho do Caim, ele é um caminho pesado. O caminho do Caim, ele é um caminho marcado por uma tristeza da alma, né? Tem uma palavra aqui que eu estou quase querendo fugir dessa palavra, né? Diz assim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. É muito forte. Você entendeu? Olha só. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. O Caim endurece. O Caim sai da presença do Senhor. O Caim diz, eu vou morrer, vão me matar. E Deus diz, não é assim, Caim. Eu sou Deus da vida, eu preservo a vida, eu cuido inclusive de você, Caim.
Mas Caim tem uma marca que você está levando dentro de você. As minhas perguntas para você, Caim, não amolecer o teu coração. O meu gesto de olhar, de te perguntar, de querer saber, não amoleceu o teu coração, você endureceu. E à medida que você endureceu, você morreu por dentro, você entristeceu. Você, de alguma forma, você perdeu a seiva da vida. E isso você vai carregar com você. Todos que deixam a casa do Pai e não querem voltar, vivem com a marca do Caim. E a marca do Caim é muito pesada. A marca do Caim é muito triste. A marca do Caim gera não apenas cara fechada, mau humor e irritação, mas a marca do Caim gera uma sensação de estar perdido, de não ter casa, de não ter lugar, um lugar de acolhimento, de não ter lar, melhor do que casa, não é? Porque a casa do Pai que estava disponível para Caim está cada vez mais longe para Caim, porque ele decidiu que ele não quer voltar para essa casa. Ele vive a vida dele, ele se transforma num construtor de cidade, não é? Mas a vida que ele vive tem a marca dele mesmo. Por isso que a gente diz que a vida que ele vive tem a marca de Caim. Caim tem a marca do Caim, de Caim. E qual é a marca de Caim? Do Caim? A marca do Caim é que ele quebrou por dentro. A marca do Caim é que ele matou o irmão. A marca do Caim é que ele se deixou tomar por um acesso de ira, de raiva, que marcou a vida dele até o fim dos seus dias. Essa é a marca do Caim. O filho pródigo nos deixa uma outra marca. A marca do filho pródigo é que ele nos diz: é possível voltar. Volte. Volte. E a parábola fala exatamente sobre isso. Mas de fato, hoje à noite, eu não queria entrar muito nisso. Hoje à noite, eu queria perguntar para você se você anda muito quebrado por dentro. Se você anda com uma tristeza da alma que consome e corrói, porque não tem voltado para a casa do Pai. Hoje à noite eu queria que você olhasse no espelho da sua intimidade, das suas relações e da sua vocação. Não é? Porque a relação que a gente tem com Deus é também a relação que a gente tem com o outro. Na medida em que Caim tem uma relação quebrada com Abel, ele tem uma relação quebrada com Deus. E na medida em que o Caim tem uma relação quebrada com Abel e o mata, a terra bebe o sangue do Abel e o coração de Deus chora, porque o sangue foi derramado. Ou seja, Deus está perguntando não apenas pela interioridade, Deus está perguntando não apenas pela forma como nós estamos vivendo para dentro, mas também com a forma como nós estamos vivendo para fora.
na forma como nós estamos tratando os Abéis que nós encontramos nos caminhos de vida. Às vezes a gente acha que pode separar, não é? Não dá para separar. Você não pode, por assim dizer, né? Desculpe a imagem muito crassa, mas você não pode separar isso e achar que no domingo de manhã você pode ir à igreja, né? E se ajoelhar e louvar, e durante a semana derramar sangue, literal ou não, não é? Você não pode, porque o sangue do Abel clama aos céus, clama a Deus. A forma como nós tratamos o outro, a forma como nós construímos as nossas relações, a forma como nós vivemos em família, a forma como nós somos funcionários, como nós somos médicos, enfermeiras, a forma como nós somos professores, a forma como nós construímos relacionamentos na vida, elas vão dizer se nós estamos em paz com Deus ou não. E elas vão dar o testemunho dessa nossa relação com Deus. Você tem derramado algum sangue por aí? E é claro que eu estou falando em parábola. Você tem derramado algum sangue por aí? É tempo de voltar. E quando Deus perguntar, o que foi que você fez? A gente pode dizer, com o filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. E essa é a minha oração para você e para mim nessa noite. Que a gente não vá embora como Caim, mas que a gente aprenda o caminho de volta com o filho pródigo, porque o Pai está esperando sempre, cada dia, sempre de novo, e por isso a gente agradece a Deus.